pessoal, sou o professor Petrúcio, professor de matemática. Estaremos aqui agora iniciando o nosso ano letivo no primeiro conteúdo do nosso primeiro bimestre. Conteúdo esse que vai ser o conteúdo de polinômios, onde a gente vai iniciar uma parte introdutória que a gente já foi compartilhado no material, certo? Material esse que vai constar a parte inicial, introdutória do conteúdo, certo? Como é formado um polinômio, a sua composição e como ele se comporta. Esse material que a gente vai elaborar hoje, que eu vou fazer aqui algumas resoluções aqui, algumas explicações para vocês, ele vai servir de apoio, certo? Para a nossa atividade 2 e também para a nossa atividade 3, ok? A gente vai explanar um pouco o material da aula da atividade anterior e também a gente vai dar uma entrada no da atividade 2 e sucessivamente vai ser essencial para a resolução da atividade 3, ok? Então vamos lá. Pessoal, agora vamos iniciar aqui a nossa aula, definitivamente, certo? Com essa apresentação. Como você já pode ver, a gente vai trabalhar conteúdo de polinômio, ok? Conteúdo esse pertencente ao terceiro ano do ensino médio. Vamos lá. Primeiro a gente inicia com a seguinte pergunta. Você lembra o que é um polinômio? E aí, alguém lembra? Eu acho meio difícil, né? Devido à situação que a gente se encontra hoje, porque a gente está tão afastado da escola há tanto tempo. Eu acho que você já deve ter visto o que é um polinômio, você só não deve lembrar. Então vamos agora ver o que é esse tal de polinômio. Aqui a gente tem alguns exemplos de o que é um polinômio. Alguns exemplos. Ó, vejam só. Aqui a gente tem o primeiro exemplo, esse aqui, na letra A, ok? O que é esse primeiro exemplo aqui na letra A? Bom, pessoal, esse aqui é um polinômio, só que esse polinômio, ele tem o nome de monômio, certo? Por que monômio, professor? Porque ele só tem um único termo, ou seja, ele é composto por um único termo. Que termo é esse? É esse daqui, pessoal. Menos 8x ao cubo, y. Professor, como é que ele é só um termo se tem tantas letras, tantos números compostos aí dentro? Porque é como se todos eles representassem um único cara, ok? Então é como se o 8, o x e o y, todos juntos, representem um único número. Vamos supor que ali fosse 5. Então seria o número 5. Então é como se tudo isso fosse igual a um número, beleza? Aqui abaixo a gente tem na letra B um binômio. Por que binômio? Porque agora nós temos dois termos. Nós temos esse primeiro termo aqui, ó, x ao quadrado y, somado com esse outro termo, 5xw. É como se eu tivesse um número aqui, no nosso primeiro membro, ao lado da antes do sinal de adição, e aqui eu tenho outro número depois do sinal de adição. E os dois estão sendo somados, por isso o binômio, porque nós temos dois carinhas, ok? E na letra C, a gente tem o, como o próprio nome diz, trinômio, por ser três termos diferentes. A gente tem o menos x e a gente tem o y, e subtraindo os dois, a gente tem o nosso 3w. Então, nós temos três composições aqui, por isso trinômio. E acima disso, qual o nome dele? Aí é que entra o polinômio, ou seja, qualquer equação onde a gente tenha vários monômios acima de 3, a gente denomina de polinômio. Então, se fossem 5, polinômio. Se fossem 6 termos, polinômio. Abaixo disso, a gente tem os monômios, os binômios e os trinômios. Ok? Vamos dar continuidade aqui. Bom, pessoal, aqui a gente tem a definição do que é um polinômio, ok? A gente pode observar aqui que ele nada mais é do que a seguinte expressão, onde a gente vai ter um termo, aqui a gente vê AN, esse AN ele está representando um número genérico, ok? Então você pode considerar que esse AN seja o número 2. Então seria 2 vezes x elevado a n. N, novamente, é um número genérico, ok? Onde esse n é a potência. Pode ser potência 2, ou seja, ao quadrado, potência 3, ao cubo, assim sucessivamente. Somado com outros termos de ação semelhante. Beleza? Agora a gente vai identificar aqui o que é cada símbolo dentro de um polinômio. Ok? Algumas questões, às vezes, é necessária essa informação. E para operações com esses polinômios, é de extrema necessidade esse tipo de informação. Ok? Então, ó, a gente tem aqui o nosso primeiro termo, que é esse número 4, certo? Ó, o número 4. O que esse número 4 é aqui, professor? O número 4 nada mais é do que o coeficiente. O que é o coeficiente? É sempre o número que está à frente da nossa incógnita, ou seja, da nossa variável, ou seja, da nossa letra. Então aqui a gente tem x ao cubo. Quem é o número que está de frente ao x ao cubo? É o 4. Por isso, o nosso 4 ele é o coeficiente da variável x ao cubo. Beleza?
Aqui a gente tem o nosso segundo termo, que a gente já viu antes, é o nosso x. O que é o x? O x é a variável, ou seja, é aquele que vai ser substituído, é aquilo que não tem valor exato, ou seja, vai sofrer modificações em decorrer do que a gente vai trabalhar. A gente tem aqui, junto do x, a gente tem esse 2, ok? O que é esse 2? O 2 é o expoente, ou seja, a gente vai ter que relembrar lá aquele conteúdo do ensino fundamental, onde a gente estudou o que era radiciação, potenciação e algumas propriedades também essenciais de potenciação e de radiciação que a gente vai usar dentro desse conteúdo. Ou seja, é um conteúdo muito, não é difícil, certo? Mas ele é muito rico em detalhes, onde você vai ter que ter uma certa minuciosidade na hora de executar as operações. Aí é que a gente tem o nosso último carinha, que é esse coitadinho aqui, que tá sozinho. Quem é esse? Esse é o número 6, ele não tem nenhuma letra junto a ele, ou seja, ele não é um coeficiente, ele é um número real. Número real 6, isso significa que por ele estar só dentro de um polinômio, ele é o que a gente chama de termo independente, ok? Aqui tá a nomenclatura dele, Ele é o nosso termo independente. Então, sempre que tiver um número real, ou seja, um número sozinho, só o número mesmo, dentro de um polinômio, ele é o nosso termo independente. Beleza? Bom, pessoal, agora a gente vai ver o que é o valor numérico. Ou seja, são os primeiros passos dentro do nosso conteúdo de polinômios. Ok? O valor numérico nada mais é do que quando tem uma função polinomial e dentro dela eu vou implementar um valor específico para aquela variável que está lá dentro. Lembra que a gente falou que toda vez que tem uma letra, aquela letra é a variável? Pois é, o valor numérico é quando a gente determina um número específico para ir no lugar dela, beleza? Vamos ver como é que isso fica na prática? A gente tem um exemplo aqui, certo? Um exemplo bem simples, por quê? Porque ele não tem contextualização. Como eu falei para vocês, a gente vai começar engateando, depois a gente vai andando e depois a gente começa a correr. Esse momento que a gente começa a correr são aquelas questões que vão envolver situações do nosso cotidiano, situações que podem ser usadas no dia a dia, beleza? Então, antes da gente chegar lá, a gente precisa relembrar algumas situações, algumas operações matemáticas para poder chegar lá. Então, a gente vai começar com algo bem seco e bem simples. A gente tem aqui no nosso exemplo 1, esse polinômio daqui, p de x igual a 3x ao cubo, mais x ao quadrado, menos 5x mais 1. Tudo isso aqui é o nosso polinômio, beleza? Nosso polinômio, ele é chamado de p de x. Vamos relembrar. O nosso x é a nossa variável, beleza? Vou colocar um pzinho aqui. Esse nosso 3 é o coeficiente, vou colocar um c, beleza? Esse 5 aqui, pessoal, o que ele é? Ele está de frente a uma variável, então ele também é um coeficiente, beleza? E o nosso 1 é o nosso número real que está sozinho. Eu vou colocar um t, porque o nome dele, ele significa que ele é um termo independente. Então vamos fazer esse polinômio? O primeiro passo que eu aconselho a você é trazer esse polinômio para cá para baixo. Então vamos reescrever ele aqui, p de x é igual. Aí vamos lá, 3x ao cubo com mais x ao quadrado menos 5x mais 1. Vamos lá. P de x. Só que agora ele não vai se chamar mais P de x esse polinômio. Por quê? P de x significa que ele é o polinômio da variável x. Só que agora ele não vai ser mais da variável x. Ele vai ser de um valor específico que a nossa questão deu. Que valor é esse? Tá aqui. X igual a 2. Então vai ser P, onde tem x, eu agora vou substituir tudo por 2. Então vai ser P de 2. Beleza? Igual, aí o 3, eu repito, vezes. Lembrando que sempre que tem um número junto de uma letra, tem como se fosse um sinal de vezes lá subentendido. Então por isso eu trago esse sinal para cá. Aí x ao cubo, então agora vai ser 2 ao cubo. Mais x ao quadrado, então agora vai ser 2 ao quadrado. Menos 5, novamente, o nosso 5 está junto da letra x, então é como se tivesse um sinal de vezes. Então vai ser menos 5 vezes o valor de x, que é 2, mais 1. Vamos para lá, p de 2 é igual a 3 vezes 2 ao cubo, é ele multiplicado por ele mesmo 3 vezes, então 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2, 8. Então aqui a gente vai ter 8, mais
2 ao quadrado é 4, 2 vezes 2, né? Menos 5 vezes 2 é 10, mais 1. Ó, agora P, a gente já está no final. Agora a gente só vai finalizar essa operaçãozinha daqui, ó. 3 vezes 8 é 24, mais 4 com menos 10 vai ser menos 6, com menos 1, menos 5. Então eu vou colocar um parênteses aqui, ó, porque o sinal de mais não pode ficar junto do sinal de menos. P de 2 é igual a 24 mais menos 5. A gente sabe que o jogo de sinal aqui, ó, mais com menos vai ser igual a menos. Então 24 com menos 5, a gente vai ter 19. Então o valor numérico de P de 2 é 19. Vamos conferir? Aqui nós podemos observar que o valor numérico de P de 2 é 19. Beleza? Então não é algo tão complicado, pessoal, é algo bem simples, só um pouco metodológico. Você tem que ir aos poucos, fazendo operações por operações, ok? Então, ó, quando a questão dá o valor numérico que ela quer, você vai pegar toda aquela expressãozinha e onde tiver x, você vai substituir pelo valor que ela quer. E ao final você obtém o valor numérico dentro daquela situação que ela pediu, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, certo? Já que ele vai ficar listado aqui no nosso canal. Você dá um like. Se você quiser compartilhar, vai ajudar bastante também o nosso trabalho, ok? Divulgando tudo que a gente está fazendo aqui em nome da educação. E também não deixe de comentar. Coloque aqui a sua sugestão, o que você achou da nossa aula, se você gostaria que tivesse mais produtividade desse tipo, se você gostou dessa nova abordagem que a gente deu aqui, ok? Obrigado e tchau, tchau!